pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Olha só o caso da Simone Biles. Ela tem 1,42 m. Bom, mas eu me pergunto, será que isso acontece também no mundo do horror, Léo? Sim, porque às vezes as maiores maldades estão nos menores vilões. E a gente vai ver isso hoje aqui, porque vamos iniciar mais uma jornada pela saga Chuck. Ai, por que estão fazendo remake? Eu já vi essa saga no Piuí. Porque sim, Zequinha! Pois é, mas teve filme novo, teve série de televisão e a gente viu uma urgência de atualizá-la. E mais do que isso, teve uma mudança na nossa visão sobre o brinquedo assassino. E a partir de hoje a gente começa aqui a nossa jornada por todos os filmes do Chuck e também pela série de TV, trazendo aqui o enredo dessas obras, várias curiosidades e, obviamente, a nossa opinião sobre tudo isso. Mas agora chega de papo, tirem os brinquedos da sala porque tá começando a primeira parte da saga Chuck aqui no canal Piuí. Ó, já vai deixando um like no vídeo agora mesmo porque não é brinquedo não. Qual é o boneco mais icônico da história do cinema? Se você falar Annabelle, se você falar o boneco do mal, se você até... Brahms, respeita ele. Me respeitam. Bom, o Brahms, ou o Billy de Jogos Mortais, ou o Billy de Gritos Mortais, você vai ter uma opinião polêmica, porque tem um que merece esse título mais do que qualquer outro. Eu peço respeito com a minha família. Obviamente, nós estamos falando do Chuck, que é, sem sombra de dúvidas, o boneco de filme de horror mais lembrado desde o dia de sua criação. Ele assumiu esse posto e não largou mais. Mas se engana quem pensa que ele foi o primeiro. Obviamente, isso não aconteceu. Aliás, o Don Mancini, que é o criador do Chuck, se inspirou em outros bonecos do horror, como o Hugo de Na Solidão da Noite e também o Caçador Zune de trilogia de terror. E olha que coisa curiosa, esse projeto do Chuck surgiu exatamente como surgiu o canal Piuí, como um projeto de faculdade. Isso porque o Don Mancini, quando estava estudando cinema e tal, escreveu um roteiro muito se baseando na personalidade do Fred Krueger e no episódio Living Doll de Além da Imaginação. Na história, uma família compartilha uma boneca e daqui a pouco eles iam descobrir que ela tem uma consciência maligna e essa boneca ia começar a atacar o terror. My name is Talkie Tina, and you'd better be nice to me. Pegando um pouco de tudo isso, mas também contando com o apoio de outras pessoas, como a gente vai ver nesse vídeo, Don Mancini deu início à grande criação da sua vida e a um dos maiores vilões da história do cinema, não só de horror, hein? Exagerou. Verdade, mas não importa. Vamos falar agora sobre o primeiro filme. Brinquedo Assassino. Versão brasileira. Herbert Richards. Lançado em 1988 com o roteiro de Don Mancini e John LaFia. LaFia da p... Vai se arrepender, Piuí. E também com Tom Holland no roteiro. E não confunda Tom Holland, não é o ator, tá? É o diretor que no passado já havia dirigido também A Hora do Espanto. Mas podia ser o ator, né? Ia ser muito legal essa história. Ele, antes de nascer, dirigiu um filme. O Menino Gênio. Mas não é ele, é o Tom Holland, diretor, que também assina a direção aqui de Brinquedo Assassino. E esse filme aqui abre com o Charles Lee Ray fugindo do policial Mike Norris. E só uma coisa, tá? Chuck é um dos apelidos para Charles. Charles Lee Ray para todo mundo. Estrangulador de Lakeshore para a polícia. E Chuck para os íntimos. Oxe, Miguel, que informação Sabia? é essa? Esse cidadão tá fugindo do Mike Norris quando é abandonado pelo seu parceiro de crime, Ed Caputo. E aí ele fica puto com isso, sai correndo dali, mas não tem jeito, Mike Norris consegue acertar um tiro no Charles Lee Ray, que acaba procurando refúgio dentro de uma loja de brinquedos. Charles fica na merda, baleado, sangrando, todo e percebe que vai morrer ali. Só que ele lembra de antigos ensinamentos voodoo, pega um bonequinho Good Guy, que é o bonequinho que tava vendendo muito naquela época, o camaradinha Top Whee, né, pros íntimos. Ou como aqui no Brasil a gente chama de boneco bonzinho, só que esse nome é muito ruim e o Piuí chama de camaradinha Top Whee. Pega esse boneco e começa o seu ritual de passar a sua alma para o boneco. Aí começa a dedo edambala, give the power I beg of you. E começa um temporal desgraçado e raio e loucura.
A loja é atingida por um raio, dá uma puta explosão e o Charles é dado como morto. Que raios que é a Dedo Edambala? Nada. Na verdade é um monte de palavras de línguas diferentes que o Tom Holland escreveu e achou que ficaria bacana brincar com esse negócio de voodoo e tal. Até porque na ideia inicial do Don Mancini nem tinha esse lance de voodoo, de assassino serial que passa sua alma pro boneco. Isso é tudo da cabeça do Homem-Aranha. Homem-Aranha, herói ou ameaça? Originalmente, o Good Guy seria, na verdade, o Blood Guy, um brinquedo, tipo aqueles Baby Alive, ou esses brinquedos que fazem xixi de verdade, porém, em vez de urina, ele teria sangue. Que nojo. Inclusive, o Don Mancini, que é filho de publicitário e conviveu com muita propaganda e tal, ele tinha todo um aspecto de crítica à propaganda infantil que ele queria ter colocado no filme inicialmente. Então, o Blood Guy sangrava e a marca do Blood Guy vendia também os curativos para que a criançada e as famílias pudessem comprar e botar no brinquedo. Porém, tudo isso caiu por terra quando o Tom Holland começou a retrabalhar esse roteiro e trouxe toda essa ideia de voodoo e de serial killer. Voodoo é pra Jacu. Além disso, na versão original, o Chuck não seria possuído por um serial killer. Na verdade, não tinha essa parada do serial killer que passa a alma pra ele. O que aconteceria é que o Andy ia acabar fazendo em algum momento um pacto de sangue com esse brinquedo e aí sim ele ia passar todo o seu lado sombrio pro boneco que ia ficar encapetado e ia tocar o terror. Porém, o Tom Holland, como a gente falou, mudou várias coisas. Aliás, o Tom Holland afirma que mudou tanta coisa, mas tanta coisa, que nem deveria ter creditado o Don Mancini e o John LaFia no projeto, porque ele falou assim, cara, isso aqui é meu, eu que escrevi essa parada. Porém, o sindicato de roteiristas falou, não, eles participaram também. Só uma curiosidade, isso rendeu processo. Tom Holland tentou pegar esse roteiro e passou a vida inteira falando que o roteiro de Brinquedo Assassino é dele e somente dele. O cara nunca cedeu e não falou mais com os outros dois. Pois vai, seu corno. E pra todos os efeitos, o Don Mancini hoje em dia é tido pra todo mundo como o criador de Chuck, né? E é curioso porque, na verdade, o Chuck foi uma criação de várias pessoas. O Don Mancini meio que descreveu como ele seria, mas aí o produtor, o Kirchner, foi quem pegou e fez o design. Aí o John LaFia foi quem deu o nome, Charles Lee Ray Chuck. E no fim das contas o Tom Holland foi quem trouxe a parada do serial killer. Mas tipo assim, todo mundo, de certa maneira, participou dessa parada. É um filho de vários pais. Exatamente. Bye. No dia seguinte, a gente conhece Andrew Barclay, um molequinho que é muito, mas muito fã do camaradinha Top Wheel. Ele assiste ao desenho animado, ele quer o boneco, ele é louco, ele usa a roupinha do camaradinha Top Wheel, só que ele não tem um boneco ainda. E esse moleque safado, esse moleque esperto, pensando nisso, prepara um café da manhã especial para a mãe dele no dia do aniversário dele, entendeu? Ele vai lá, prepara do jeito que uma criança prepararia um café da manhã e entrega para a mamãe cheio de segundas intenções. E assim, se fosse julgar pelo café da manhã, ele seria expulso de casa, provavelmente. Nossa, não merece. Eu trouxe seu café na cama. Nossa! Meu Deus, isso aqui deve estar uma delícia. Diabetes não controlado é muito perigoso. E como o Miguel falou, é aniversário do Andy. E aí, meu amigo, quando a mãe dele, a Karen, chega com o presente pra esse moleque, ele vê aquela caixona, ele fica empolgado, ele pensa assim, rapaz, eu não acredito, ela comprou pra mim um camaradinha. E quando ele abre a caixa, tem uma calça lá dentro. Porque a mãe dele fez essa cachorragem de botar uma calça numa embalagem desse tamanho. A cara do moleque quando ele vê que é uma calça é muito boa, velho. O moleque destrói a atuação. Eu acho que vai ficar bom, só tem que diminuir um pouco no comprimento. A origem de um vilão. Ele fica todo cabisbaixo, fica triste com isso aí, e a mamãe pensa, pô, mas é que não tem mais o boneco, já vendeu tudo, onde é que eu vou conseguir esse boneco agora e tal? Ela vai trabalhar e a colega de trabalho dela fala o seguinte, olha, tem um mendigo banguela vendendo boneco lá na rua, acho que você consegue comprar por um valor bacana. Zé, tem um ambulante no beco atrás da loja e eu acho que ele tem um. Um ambulante vendendo aquele boneco? É, pega a bolsa, quem sabe você não consegue um bom preço. A Karen então vai até lá e assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Só que a Karen, nesse dia, ela foi abandonada por todos os santos. Então ela viu aquele negócio no precinho, na camaradagem, falou assim, quer saber? Eu vou levar isso aqui pro meu filho. Ela compra o boneco do mendigo banguela, leva pro Andy e o menino fica maluco, é o dia mais feliz da vida dele. Ela percebe que ele começa a conversar com o camaradinha e tudo mais, só que naquela noite a Karen tem que trabalhar. Então ela vai trabalhar e deixa a amiga dela, a Maggie, ali na casa dela pra cuidar do Andy. E a Maggie começa a ver o menino indo pra lá e pra cá com o boneco, conversando com o boneco. De repente tá o boneco assistindo o Jornal Nacional. Aí ela...
Eu acho esse detalhe muito foda. O bonequinho sentadinho vendo o noticiário que tá falando sobre a morte do Charles Ray e tal. Eu acho isso muito foda. Tia Maggie, o Chuck está querendo ver o noticiário das 9 horas. Tudo bem. Ela estranha, leva o boneco lá pro quarto, diz assim, guarda esse boneco aqui, Andy. Porém, em um momento de distração, uma figura misteriosa e muito baixinha pega um martelo e ataca a Maggie, fazendo ela cair pela janela e, obviamente, perder a vida. Bom, o que a gente não sabia desse boneco aí é que ele é praticamente o Thor, né? Porque ele joga esse martelo na cabeça dela com tanta força que a mulher é defenestrada com uma violência que eu nunca vi disso na vida. Eu tinha certeza. Esse roteiro claramente dá pra ver que foi modificado por uma galera, porque a polícia chega no apartamento, começa a investigar a cena do crime, olha pro moleque, olha pras pegadas no chão e tal, e fala, será que foi o moleque que fez tal coisa e tal? E o filme até tenta ensaiar esse mistério, só que, pô, como o filme começa com o assassino fazendo um ritual de voodoo em cima de um boneco, e agora o boneco tá correndo pra cima e pra baixo na casa e gente morrendo, esse mistério é inexistente, né? Talvez eles queriam colocar a gente nesse papel de quem sabe o que está acontecendo e sabe que o menino está sendo injustiçado. Mas parece, de fato, resquício lá das ideias originais do Don Mancini, que tinha mais uma pegada de fazer a audiência se questionar quem que estava fazendo a matança, se era realmente o boneco ou se era o próprio Andy. E eu não quero ser engenheiro de obra pronta, mas analisando o filme e pensando nessa questão do mistério, é um conceito bacana. Talvez se ele tivesse mudado a estrutura para colocar essa cena do Charles Ray com o voodoo e tal, mais na metade do filme, como um artifício talvez de flashback, a gente até poderia ter esse pensamento, pô, será que é o boneco ou será que é a criança? Mas assim, de qualquer maneira, é um filme que funciona enquanto terror, né? Enquanto esse filme de slasher e tal. Porque o boneco, o jeito que ele ataca, é muito assustador, né? Porque ele vai aos pouquinhos, tu vê um vulto aqui, um vulto ali, ele é muito habilidoso, ele é muito rápido, e tu não tem como evitar ele. Porque muitas pessoas falam, pô, é só dar um chute nele. Mas é aí que tá, nesse primeiro filme ele age na truculência. Funciona como horror e tem todo esse charme da aparência do Chuck não ser assustadora, entendeu? Ela é uma aparência que realmente lembra outros brinquedos nos quais o Chuck foi inspirado, como o boneco My Buddy da Hasbro e as bonecas Repolinho, ambos que fizeram aí muito sucesso de venda e tinham muita propaganda infantil que o Don Mancini assistia e criticava. E assim, a gente assistindo o filme sabe que não é a criança fazendo, mas dentro da trama do filme a polícia não tem essa informação. Então a polícia começa a desconfiar da criança, faz todo sentido, né? Porque olha a pegada ali, olha o putênisinho do moleque, pensam, só tá o moleque e o boneco. O boneco obviamente não é, então será que é a criança? Que pariu, moleque do filho de uma p. Tem que matar uma porra dessa. Lembra que no início do filme o Charles foi traído pelo tal Caputo lá? O Chuck quer vingança agora, então ele vai lá no ouvidinho do Andy e fala assim: boa tarde, me empresta 10.000 kwanzas. E aí o guri pega um ônibus, o que eu acho bem improvável, mas beleza. Pega o bonequinho, bota no ônibus e vai até a casa do Caputo, onde o boneco Chuck consegue ligar o gás e fazer uma explosão gigantesca, matando assim um Caputo. O Andy, mais uma vez, está no meio de uma confusão dessas e ele começa a falar que foi o Chuck. Aí ninguém acredita e o menino acaba sendo levado para um hospital psiquiátrico. A mãe dele, a Karen, no meio dessa situação toda, larga o moleque lá e pega o tal do bonequinho Good Guy e volta até a casa dela. Só que quando ela chega lá, ela vai guardar ali a caixa do camaradinha e de repente, em uma cena muito icônica, caem as baterias do brinquedo, as pilhas dele. E ali ela começa a notar que tem algo de estranho. Pilhas incluídas. Aí ela chega no boneco, pensa, ué, será que veio pilha extra? Aí quando ela pega e destaca o local onde bota a pilha, não tem pilha no boneco. Oi, eu sou o Chuck, quer brincar? Então como é que ele tá daquela maneira? Então ela fica louca, pega o boneco, bota perto da lareira e começa a falar: fala boneco, fala Janho, fala desgraçado. E o boneco não fala nada, não fala nada. Quando ela ameaça que vai tacar fogo, aí vem o Chuck começando a xingar ela com "you stupid bitch". Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! Aliás, uma coisa precisa ser dita aqui, tá? A dublagem dos filmes do Chuck é boa.
Porém, no idioma original, ela é genial e a gente vai ver isso ao longo de boa parte dessa franquia. O Brad Dourif, que é quem faz o Charles Lee Ray, também faz a voz do Chuck, é maravilhoso. Mas eu prefiro a dublagem gaúcha. Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? É, só o que faltava, queria que o boneco fale. Me solta, tá apertando meus ovos, lazarenta, solte! O boneco morde ela com seus dentes de plástico e sai vazado. Então ela chega lá e avisa pro policial e fala, olha, é o boneco, é o boneco. O policial fala, pô, tá de sacanagem. E eu gosto do personagem do Mike Norris aqui, porque ele tá sempre de saco cheio, ele não aguenta mais. Pô, sabe aquele cara... Ele passa o dia inteiro resolvendo problema, resolvendo assalto na praia, não sei o quê. Daí, de repente, chega esse momento aqui, tem uma mulher falando que foi o boneco assassino. Paciência, né? Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Ela acaba não recebendo o apoio que procurava. Então ela tem uma ideia que eu considero genial. Ela vai até um mendigo, no meio da Cracolândia, perguntar onde é que ele conseguiu esse boneco pra ela conseguir mais informações. Aí o mendigo tenta abusar dela. E essa cena é muito pesada, né, cara? Não, tem mais que isso. Que isso? Tem mais que isso. Cara, essa cena ela vem de surpresa, entendeu? Cara, do nada. Chega lá, o mendigo literalmente do nada decide que vai abusar dela. Isso não era necessário. Sorte a dela é que o Mike Norris ficou compadecido com essa história da mulher falar de boneco e tal, e tava lá pra ajudar ela e impedir que o pior acontecesse. Na sequência, ela insiste, falando, olha, é o boneco, Mike Norris, pelo amor de Deus, acredita em mim. E o Mike Norris não quer nem saber. Pega o seu carro e vai embora. E aí, o que o Chuck faz? Aí começa esse enforcamento do Chuck em cima do policial e o emburrecimento do policial também, né? Porque aparentemente o carro não tem freio e aparentemente ele é obrigado a acelerar, né? Ele só consegue ficar andando, tem o Chuck no pescoço dele. Cara, ele podia estacionar o carro, ele podia parar, ele podia inclusive ligar o pisca-alerta, ele não ia machucar ninguém. Mas ele segue andando até que ele capota o carro. E nesse momento, quando ele tá ali caído no chão, meio ferido, ele consegue pegar a arma e atirar no Chuck. E é ali que o Charles Lee Ray sente dor. Ele não esperava isso, porque ele tá no corpo de um boneco. Só que ele sente dor e ele ainda começa a sangrar. E ele pensa, caraca, o que tá acontecendo comigo? Era pra eu ser só, apenas, um boneco? Por que eu tô virando um ser humano e tal? Então ele vai até o John Bishop ou o Dr. Morty, o cara que ensinou ele a como fazer os voodoo e tal, e pergunta, o que tá acontecendo comigo? E aí o Dr. Morty começa a falar assim, você usou isso para o mal e tal. E eu pensei, tá, mas por que ele ensinou esse ritual então? Cara, em que mundo esse ritual de passar a alma para outro corpo vai ser utilizado para o bem? Não sei. Tem demência? O Dr. Morty se nega a ajudar o Chuck, mas o Chuck manja muito da parada do voodoo, então ele pega um bonequinho que é pra representar o John Bishop e começa a quebrar a perna e começa a torturar ele. Me dê isso! Claro, como você quer? Com a perna quebrada? E aqui a gente pode ver um pouco mais da personalidade do Chuck, que como a gente comentou no início, a ideia do Don Mancini era fazer uma parada meio Fred Krueger. E ele tem esse lance, né, de ser sarcástico, de fazer piada, ser desbocado e tal. Só uma questão, eu sempre me pergunto, se o Chuck consegue fazer boneco de voodoo de qualquer um e matar as pessoas, teoricamente ele tem aí uma arma nas mãos dele que o faz ser indestrutível, né? Ele podia fazer um boneco de voodoo do Andy e deixar ele a dormir lá, né? Porque ele vai precisar disso no futuro. Eu esqueci. Bom, mas enquanto ele tá torturando o John Bishop, o cidadão revela o que tá acontecendo. O fato é que o Charles Lee Ray passou o corpo dele para esse boneco, só que se ele ficar naquele corpo durante muito tempo, cada vez mais o brinquedo vai se tornar humano. Ele está voltando a ser humano. E a única maneira dele se libertar daquele corpinho e ir para um outro é fazendo isso com a primeira pessoa que descobriu a sua verdadeira identidade. E quem foi essa pessoa? Andy Barclay. Ou seja, Charles Lee Ray precisa passar sua alma pro corpo do Andy. Do Duende? Meu ouro! Tu ainda sabe, né, cara? Tanto tempo tu ainda sabe. O Chuck funciona, tá? É um boneco, ele é assassino, podia ser muito ridículo e às vezes é ridículo, mas ele funciona dentro da proposta do filme. As expressões faciais dele funcionam, o jeito que ele se movimenta funciona e aqui o pessoal de produção conseguiu mandar muito bem. Essa parte da expressão facial tem todo um trabalho de animatrônico pra fazer abrir boca, franzir a testa, olho abrir, olho fechar e pra fazer ele se movimentar, aí é um pouco mais complicado. É por isso que em alguns momentos a gente percebe que ele se movimenta muito bem e em outros ele tá um pouco mais travadinho. Por que isso? Porque às vezes ele é um anão e às vezes ele é só um boneco mesmo, né? Anão?
Eles tinham ali os animatrônicos mais voltados em expressões faciais, eles tinham alguns que já mostravam o Chuck queimado, destruído, e eles tinham os que eram pra caminhada. Só que às vezes, né, o animatrônico não resolve. É aí que entrava em ação justamente o Ed Gale, que é esse anão que tentava imitar os movimentos do animatrônico. A ideia é que ele replicasse o movimento dos animatrônicos, justamente para não causar estranhamento. Mas tem vezes que claramente é uma pessoa correndo. Peraí. Quando a câmera tá de cima e tu vê um top view do boneco correndo, ele começa a virar o Usain Bolt. Ele tá muito mais habilidoso, ele tá muito mais rápido, ele tá mais gordinho também, ele tá um pouco maior. Então tu percebe que eles colocam a câmera de cima pra tu não poder fazer aquele lance de comparação. Pô, antes ele era um boneco assim, daqui a pouco ele tá assim. É muito estranho. Eles ainda tinham uma preocupação ali de fazer sets com objetos maiores, justamente porque o anão era muito maior do que o boneco, né? Então eles pegavam as cadeiras e recriavam elas em tamanhos maiores para enganar, mas ainda assim dá para perceber. E outra coisa que dá para perceber é que conforme o filme vai passando, o rosto do Chuck vai mudando, tem várias alterações, que é justamente para passar essa ideia de que ele está ficando cada vez mais humano. E eu gosto muito da atenção que eles deram à calvície do boneco, porque como o Charles E. Ray é interpretado pelo Brad Dourif, que tem essas entradas, o boneco também vai começando a ficar meio calvão. Aparentemente ele não conhece uma certa marca aí. Careca desgraçado! Karen e Mike continuam investigando e agora o Mike acredita que de fato é o boneco, afinal ele teve um encontro com o Chuck. Então eles vão até a casa do John, o Dr. Mort, que está agonizando nos últimos suspiros de vida, e ele revela o seguinte: a fraqueza do boneco Chuck é o coração. Bom demais. Ele é muito amoroso. Se chegar pedindo alguma coisa, contar uma história triste... É que ele ainda é humano. O coração dele é humano. O único jeito... O coração... Enquanto isso, o boneco vai até a clínica psiquiátrica, onde tá o Andy, já que ele ficou falando que era o boneco que matava geral, achava que o moleque tava a blá 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 das ideias. Só que o Chuck vai até lá pra pegar o garoto, fazer a transição de corpo e tudo mais. Só que quem tá lá pra atrapalhar? Um médico aleatório. Ele vai lá e mata o médico, né? Como que não quer nada? Assim, tem que matar. O Chuck então pega o Andy e foge pra casa do menino, e é lá que ele começa a doer da bala. Antigamente, lá no início, era rapidão, entendeu? Era 2 palitos pra fazer a transição, mas aqui demora, né? A gente já chegou? Não. Boa, Xangô. Yenha Macumba. A gente já chegou! Não chegou, não. Lá no brinquedo foi rapidinho, mas depois quando envolve um ser humano parece que demora um pouquinho mais. Demora tanto que o Mike e a Karen conseguem chegar a tempo. E ali começa a grande batalha final desse filme. E todo mundo se pergunta a mesma coisa nesse momento. Não é só dar um chute nesse boneco? Bom, aparentemente não é tão fácil assim, porque o Chuck é ardiloso, então ele sai correndo, se esconde, trabalha no stealth muitas vezes, então eles realmente passam um sufoco para derrotar o boneco, né? Burro! Sim, porque o Chuck vai chegar ali, vai apagar o Norris com uma tacada de beisebol na cabeça, aí depois a Karen vai atirar nele, vai começar toda uma batalha pra jogar ele na lareira, e tem um momento que eu gosto muito, que ela consegue botar ele na lareira, e quando o Andy se aproxima pra tacar fogo, o brinquedo responde pra ele: mas Andy, nós somos amigos até o fim, porque ele tem essa frase de efeito que é o friends till the end, e aí o Andy responde pra ele: mas este é o fim, e joga fogo nele. Esse é o fim, amigo. Muito doido como do nada o Andy vira um personagem de ação dos anos 80, né? Ele tem até frase de efeito. Hasta la vista, baby. Pega fogo no boneco, mas ele não morre. Ele volta agora todo caquete, todo carbonizado, e ele quer vingança, ele quer acabar com todo mundo. E aí vem essa grande cena de tensão, a gente acha que o boneco vai conseguir matar geral e tal, mas aí, felizmente, quem aparece lá? Mike Norris, que estava apagado, mas acordou e consegue acertar um último tiro no Chuck, que a essa altura do campeonato já foi desmembrado, já foi derretido, tá só o pó da rabiola. Morreu. Acerta do coração!
Brinquedo Assassino custou 9 milhões e faturou 44. O longa recebeu críticas em sua grande maioria positivas e assim, foi um grande sucesso também no VHS e virou esse personagem extremamente popular. Anos 80, a gente tinha Jason, Freddy Krueger, Michael Myers, vários outros personagens muito icônicos. E aí, em 88, no finalzinho da década, surgiu esse novo personagem que se tornou tão icônico quanto, né? Até hoje em dia é difícil encontrar alguém, não importa a idade que tenha, pode ser jovem, pode ser velho, que não conheça o Chucky, cara, porque esse brinquedo é realmente muito memorável, ele tem esse lance da personalidade, o filme se tornou muito popular e é curioso que esse primeiro capítulo é muito diferente do resto dessa saga. Esse aqui é, sem sombra de dúvidas, o filme mais sério do Chucky, o filme mais horror, porque conforme a gente for passando pelos filmes, a gente vai ver o Chucky cada vez mais jocoso, cada vez mais brincalhão. Eu sou um cara legal. E é um bom filme. Tem algumas tosqueiras que você vai ter que aceitar, de personagens tomando decisões que não fazem muito sentido, mas é um filme que funciona e ele é especialmente bem feito nessa questão de apresentar um novo personagem que com certeza caiu no gosto popular e que geraria uma franquia bem grande, tá? Diferente do tamanho do boneco. Não acredito. Com a popularidade do primeiro filme, o pessoal já começou a se encaminhar para fazer uma sequência, mas a United Artists, que tinha os direitos do primeiro filme, foi vendida para o grupo australiano Kintex, que não estava muito afim assim, de ter filmes de terror no currículo, então começou-se assim uma batalha entre vários estúdios para comprar os direitos. Dá esse brinquedo. Não! Agora! Todos os grandões queriam porque queriam o Chucky. No fim das contas, quem acabou ficando com o boneco foi a Universal. E veja só, a Kintex, que não queria se associar com filmes de terror, que não quis o Chucky, quebrou poucos anos depois. Brinquedo Assassino 2. Lançado em 1990 com o roteiro de Don Mancini e direção de John LaFia ou LaFia. Eu não sei se é LaFia ou LaFia. LaFia da... Isso. Mãe? Não, é... LaFia da... Brinquedo Assassino 2 se passa 2 anos após o primeiro filme e aqui mostra que a Karen, a mãe do Andy, processou a Playpal Toys por causa do que aconteceu, então chegou a falar, pô, o boneco lá começou a matar geral, isso tá tudo errado. Só que como ela alegou isso aí, falaram que ela tava doida da cabeça e colocaram ela no sanatório. Detalhe, essas cenas chegaram a ser gravadas, mas elas não estão no corte final do filme. Então a gente só fica sabendo o que aconteceu. A polícia foi esperta, negou tudo, o que é bom porque assim não nos atingem, mas a mãe, ela confirmou a história do filho no tribunal e agora está sob supervisão psiquiátrica. O sistema é foda. Eu acho isso uma puta cagada, porque tu vai ver o filme, tava acostumado com um personagem específico que era muito importante na trama e tal, e ele sai off-screen, tá fora de tela essa saída do personagem, paia, tá? A gente não pode assistir isso aqui porque é paia. Mesmo com ela no sanatório, por causa da polêmica, a Playpal Toys acabou perdendo valor de mercado, entendeu? Então eles pensaram assim, cara, a gente tem que dar um jeito de reaver a nossa imagem e provar que essa mulher tava doida. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar o boneco lá do primeiro filme e vamos reconstruir pra provar que era só um boneco. Cara, que ideia é essa, amigo? Que ideia é essa? Essa é uma ideia muito bizarra que não faz muito sentido. Foi refeito da cabeça aos pés, estava quase todo queimado, mas está tudo nos conformes. Esse é o relatório do controle de qualidade. Estou certo que os acionistas ficaram felizes. Eu quero ver o boneco. E aí, durante a reconstrução desse boneco, acontece uma coisa muito estranha, dá uma descarga elétrica meio bizarra no aparelho, um funcionário da Playpal Toys acaba morrendo e isso aí cheira mal. Cheira queimado, até porque ele foi eletrocutado, né? O CEO da empresa, então, faz o que precisa ser feito, né? Manda um dos funcionários enfiar o boneco no rabo e fala pra que encubra um acidente. Dê um fim no boneco em 24 horas, entendeu bem? Sim, senhor. Brinquedo Assassino 2 começa com essa origem não muito criativa, que a gente até já viu em outros assassinos como o Jason, de tomar um choque para reviver, né? Claro que aqui tem o lance de reconstruir o boneco. Aí eu fico me perguntando como é que ia funcionar isso para convencer o mercado de que é o mesmo boneco e de que ele não fez nada. Cara, esse filme aqui exige uma suspensão de descrença um pouco maior. O motivo pro Chuck estar vivo não faz muito sentido. Então, ou você entra na brincadeira, ou ela vai perder a graça já aqui no começo. Felizmente, eu acho que é fácil de esquecer esse problema, entendeu? Tu vê isso, tu fala, pô, mas não faz muito sentido, mas depois tu fala, tá, vai. É um boneco, né? Tá bom.
Mas a cena de reconstrução dele é tão boa, mas tão boa que acabou inspirando o Toy Story a fazer a reconstrução do Woody lá no futuro. Aliás, não sei se você reparou, né, mas Toy Story, o menino lá é o Andy, e aqui em Pequeno Assassino é o Andy também. E por falar em Andy, enquanto o Chuck está sendo reconstruído, Andy acabou indo parar num orfanato, já que a mãe dele não está mais disponível, e dali ele foi para um lar temporário, onde conheceu a Joanne e o Phil, que vão cuidar dele. Eles já têm uma outra adolescente lá, que é a Kyle, de 17 anos, e chegando no local, o Andy percebe que ele foi parar numa casa de maluco, porque os dois sabiam do menino problemático, do trauma dele. E aí quando ele chega no quarto, o que ele encontra dentro do armário? Um camaradinha. Não é o mesmo. Esse aqui é o Tommy, mas é um camaradinho. Joel! O funcionário da empresa Playpal Toys pega o Chuck pra se desfazer dele. Vai botar no porta-mala, não cabe, tem que botar ali junto com ele no caroneiro. E aí começa a grande jornada do Chuck nesse filme aqui, que dá pra se resumir em preciso de um Uber, tá? Porque o que ele quer? Ele precisa de transporte pra ir de um lugar até o outro. E aqui ele aproveita essa carona em um momento onde esse funcionário vai sair do carro pra pegar o telefone que tem no carro e descobrir onde é que tá o Andy. Eu queria falar com Andy Barclay. Andy não mora mais aqui, quem fala? O tio dele, Charles. Aí ele tortura o Uber dele ali, faz o cara levar ele até a casa nova do Andy. Chegando lá, ele mata o cara, entra na residência, encontra o Tommy e assume o papel desse outro boneco. Ele enterra o Tommy lá no quintal e começa a se passar pelo camaradinha que já estava na casa, que nunca deveria ter estado na casa, diga-se de passagem. Uma terra, Tommy. Andy olha pro boneco, dá uma conferida e percebe que ele tá com pilhas, então já fica um pouco mais de boa, né? Pensar, é só um boneco realmente. E por ter amnésia, provavelmente, ele começa a brincar com o boneco, uma coisa que eu não entendo. Ele tem um puta trauma envolvendo esse boneco, mas ele resolve brincar com esse boneco. A mãe dele tá no sanatório, ele acabou de ser adotado num lar temporário, a vida do moleque... Mas não é o mesmo. Mas não importa, né, pô? Ela não tem ferramentas psíquicas e emocionais para lidar com certos processos e acontecimentos. Porém, não demora para dar problema, a noite chega e o Tommy revela que na verdade ele é o Chuck, então ele amarra o Andy na cama e já começa. Adedumbalá, give me the power, I beg of you. Adedumbalá. Dai-me o poder, eu imploro. Ele tenta fazer o ritual, mas ele não consegue encerrar a tempo, porque a Kyle chega ali, salva o irmão dela, começa a falar, foi o boneco, ela não acredita nele. Aí, de repente, vem a Joanne e o Phil, começam a achar que foi ela que amarrou o garoto na cama. Cara, começa uma suspeita danada. E o Andy sempre falando, foi o Chuck. Então o Phil pega e diz assim, quer saber? Pra tu ficar quieto, eu vou jogar esse boneco lá no porão. Ele pega, arremessa o Chuck lá e nesse momento o Charles Lee Ray já percebe que tá sangrando. Ou seja, ele precisa de uma vez ir pro corpo do Andy. Eu tô sangrando, quer dizer que eu ganhei. Depois de jogar o boneco no porão, o Phil começa a falar pra Joanne, por que vai pegar essa criança? Essa criança é um problema, pelo amor de Deus, criança traumática. E falando alto pro moleque ouvir, assim, cara, como é que duas pessoas dessa querem serem pais adotivos? Por quê? Nós somos irresponsáveis. Não, mãe, é o seguinte, o Chuck segue o Andy até a escola, escreve um monte de palavrão no caderninho dele, a professora acha que foi o Andy que escreveu e coloca o garoto ali de castigo. O moleque consegue fugir do castigo, a professora vai ver isso aí acontecer, vai reclamar, mas que aparece lá o Chuck, que só pra zoar, resolve que vai matar a professora. Matar como? De uma maneira bizarra, usando uma bomba de ar e uma régua. Morte bizarra é essa, mas pelo menos o animatrônico é muito bom. E aqui tem um framezinho muito legal dele, quando ele vai matar ela com a régua, assim, ele tá com a boquinha aberta e tal. E é um frame muito famoso do personagem. Visualmente, o Chuck é né? É muito bom, é muito bom. Mais uma vez o Andy se vê no meio de uma treta, aí ele chega em casa, conta o papinho de que foi o Chuck, só que o Phil vai olhar no porão e o Chuck tá lá caído exatamente onde ele colocou. E o Andy nessa situação pensa assim, quer saber, já que ninguém vai me dar bola, eu vou resolver isso aqui com as minhas próprias mãos. Ele pega uma faca elétrica e vai até o porão, onde ele pretende fatiar o Chuck por completo. Por que uma faca elétrica? Porque
que esse garoto é um baita de um preguiçoso, porque ele podia ter pego uma faca normal, mas ele quis pegar a faca elétrica. Mas isso é um sintoma de um problema muito maior, tá? A faca elétrica é um sintoma da preguiça norte-americana. Por que precisa de uma faca elétrica? O que tu vai cortar que precisa de uma faca elétrica? Porque se tu precisa cortar uma coisa, uma faca elétrica, talvez aquilo que tu vai cortar tá muito duro pra ser cortado. Vai demorar muito tempo, né? Tu precisa de uma coisa que fica ali... Por quê? Os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. O Phil, que tava de boa no quarto com a esposa, com raiva desse menino que veio morar com ele, começa a ouvir a gritaria. Daí ele pensa, ai meu Deus, de novo esse menino traumatizado. Ele vai até o porão e quando ele chega lá, ele é surpreendido, pois Chuck faz ele cair e se revela como um boneco vivo. Só que o Phil não consegue nem digerir o susto, porque logo o Chuck mata ele. E aí, mais uma vez, sobra pra quem? Andy, que acaba indo parar de novo no orfanato. Andy, você vai ficar bem, querido. Você vai ficar conosco no centro até que encontremos uma nova família para você. Sem o Andy em casa, a Kyle pega o Chuck e joga no lixo, porque ela acha que é só um boneco. Mas ela começa a dar uma olhada em casa e percebe que tem um outro boneco enterrado, o Tommy. Então ela liga os pontos e fala, o moleque não tava mentindo não. Só um comentário. O Chuck podia ter enterrado o Tommy em qualquer lugar do quintal. Ele enterrou justamente embaixo do balanço, onde pega os pés das pessoas, entendeu? O Chuck foi muito burro, né? Não, o Chuck é um imbecil, como você já vai perceber logo. O Chuck, eu vou diagnosticar ele aqui como TDAH, tá? Porque ele não sabe focar na missão dele. Porque a missão dele é quê? É pegar o garoto pra passar a alma dele pro corpo do garoto. Mas ele se distrai com professora, se distrai com o médico do sanatório. Ele começa a matar um monte de gente em volta, porque ele não consegue focar no que ele precisa. Ele gosta da baguncinha. Eu tenho TDAH. Fato é que a Kyle percebe que, então, de fato, o garoto estava falando a verdade, é o boneco matando. E quando ela vai avisar a mãe adotiva dela, ela encontra essa mãe morta. E o Chuck fala, agora eu vou matar você se você não me levar até o orfanato onde está o Andy. Quanto tempo falta para chegar até o garoto? Um pouco. No local, o Chuck pega o Andy e sai dali indo direto pra fábrica da Playpol Toys. Por quê? Porque ele precisava fugir da Kyle, e aí tinha a fábrica, ele falou assim, quer saber, eu vou ir pra fábrica. É um ambiente muito legal, cheio de caixa de boneco, maneiríssimo. E lá ele finalmente consegue, ele pega o menino, a dedo e dambala e finaliza o seu ritual. Porém, não dá certo. Porque ele já passou tempo demais no corpo do Good Guy. É tarde demais. Fiquei muito tempo neste corpo. Estou aprisionado nele. Uma regra do nada agora. Essa regra que tem que fazer antes de certo tempo. O primeiro filme dizia que tinha que ser rápido, não podia ficar muito tempo, mas ele nunca estabelece quanto tempo é, entendeu? É que esse aqui foi rapidinho, né? Foi papo de 2 dias. 2 dias é bastante tempo, vai. Boa, 2 dias não é pouca coisa, não. Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! O Chuck se lamenta, a Kyle chega lá pra salvar o moleque, e aí começa a grande batalha final do filme, porque, beleza, não consegui passar meu corpo pro moleque, mas agora quero matar todo mundo, que eu tô muito bravo. Começa uma batalha, o Chuck uma hora perde a mão, coloca uma faca no lugar. Isso daí é legal. Desculpa, não faz sentido ele ir até a fábrica, não precisava ir até lá. Mas ou porque ele era fã do Blade Rabo Sujo. Nunca serão! Fato é que eles conseguiram fazer uma cena final muito boa aqui, tá? Tem a perseguição, o Chuck perde o braço, coloca uma faca no lugar. Ele consegue botar a Kyle na esteira pra ela ser derretida com os outros brinquedos. E no meio do caminho, eles dois começam a atacar o Chuck. Então tem um determinado momento que o Andy liga uma torneira que cai aquele plástico derretido nele. O Chuck é jogado no forno e aí ele começa a se desfigurar e a imagem dele vai ficando cada vez mais legal e mais asquerosa. Agora te peguei, Andy. Sabe o que vou fazer com você? Tá desfigurado, mas tá com as pilhas Duracell a 1000, o boneco não para. Mas a Kyle consegue fazer um lance muito top pra parar ele. Pega uma bomba de ar, enfia na boca dele e ele começa a inflar. Ele vira um balão. Engole isso, seu filho da mãe! No fim das contas, o Chuck explode, voam pedaços dele pra todos os lados e acaba ali a vida do brinquedo assassino. Ou não, né? Porque tem um terceiro filme, depois tem o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Ela é noiva.
Brinquedo Assassino 2 custou 13 milhões e faturou 35. E é essa sequência do mais maior, né? Como sempre, eles pegam as coisas que estavam lá no primeiro filme, vão fazer maior. Tinha o lance da desconfiança, agora vai voltar isso aqui em outro cenário. Tinha o lance da perseguição final, vai voltar aqui, mas vai ser maior ainda. E a crítica percebeu isso, mas vou dizer um negócio, é um filme bem divertido, vai. Esse filme aqui é legal e ele é diferente do primeiro. O primeiro filme se leva mais a sério. Esse daqui, o Chuck já começa a ter uma personalidade diferente, ele já faz mais piada, tá cheio de frasezinha de efeito, entendeu? E o filme tem boas sequências. Essa sequência final é muito memorável, não dá pra esquecer disso. É um bom filme ainda, assim, mas claro, já começa a mostrar alguns elementos de safadeza de roteiro, tipo, passou tempo demais, não vai conseguir, tem que ir até a indústria, a fábrica pra fazer isso, por quê? Tem várias paradas que tu olha assim e fala, o que tá acontecendo? Que é isso? Agora, vai ficar bizarro mesmo na próxima parte desse vídeo, que aí a gente vai ver só absurdo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta desses dois primeiros filmes ou já acha o segundo meio... E não se esquece de conferir aqui na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que tem vários episódios sobre filmes de horror.